Começamos com uma constatação interessante. A variante Delta já corresponde a 90% dos casos de Covid-19 na cidade de São Paulo. O balanço divulgado pela Prefeitura foi feito pelo Butantan e Instituto Adolf Lutz. Apesar da prevalência, a Delta ainda não impactou na curva de casos. E segundo os infectologistas, a vacinação e o uso de máscara são os principais motivos. Entenda melhor na reportagem de Felipe Neves. A prevalência da Delta se explica pela alta capacidade de transmissão da variante. No Brasil todo, já se estima que ela também seja a maioria dos casos. É importante olhar a proporção. Hoje a gente tem mais de 60% dos casos, não é? Fazendo uma comparação entre o que a gente efetivamente caracteriza e aquilo que acontece, por volta de 60% dos casos no Brasil hoje deve ser de Delta. Mas a explosão de hospitalizações e mortes pela variante, registrada em países como Estados Unidos, Índia e Israel, por exemplo, não aconteceu aqui. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou até o começo do mês 3.290 casos da Delta. Para os infectologistas, o número relativamente baixo tem algumas explicações. Primeiro, a vacinação. Mesmo ainda aquém do necessário para controlar a pandemia, o ritmo tem sido eficiente para barrar a variante. A gente vê os números aí, a gente fala em praticamente, dependendo da região, 70% de brasileiros já com a sua primeira dose feita. Então, ela encontra uma população também que já tem uma certa proteção. Se você comparar com os Estados Unidos não conseguem passar de 50% da população deles vacinados com uma dose. Outro fator seria a variante Gama, que assolou o país no primeiro semestre de 2021, mas acabou atenuando o espalhamento da Delta. Por último, mas não menos importante, a disseminação e a continuidade do uso de máscaras. Apesar dos muitos casos de negligência e do desestímulo do próprio presidente à adesão, o item pegou e é fundamental. Se é um vírus que entra pelo nariz e a boca e eu consigo colocar um filtro para ele não me infectar e um filtro para não infectar os outros, essa é a melhor coisa que eu estou fazendo. Mas é preciso ter cautela. Primeiro, porque os índices de infecção tendem a estar subnotificados. Depois, porque não se sabe exatamente por quanto tempo a vacinação será suficiente para proteger o corpo da Delta. Mais ainda, se relaxarmos no uso de máscaras agora, poderemos abrir uma porta perigosa. É impensável nesse momento retirar a máscara, é impensável nesse momento não intensificar as ações de vacinação. É isso que tem nos dado uma certa qualidade ao longo das últimas semanas, esse declínio que nós vemos. Se nós relaxarmos em qualquer uma dessas medidas, nós podemos chegar ali em outubro, novembro, com uma curva ascendente, o que vimos inclusive no ano passado.